É impressionante a diferença que esses caras fazem no time do Flamengo. Jorginho e Arrascaeta, muitas vezes, carregam o time do Flamengo nas costas. É impressionante. E hoje tiveram um baita auxílio do Cebolinha, tá? Que já vem jogando bem há 3 jogos. Agora, Arrascaeta, craque do campeonato, é gênio. O jeito como ele finaliza, o jeito como ele dá assistência. E o Jorginho, meu amigo? Sem o Jorginho, o time cai de uma forma absurda. Ele abre espaço, ele é inteligente, ele não precisa dar muitos toques na bola para criar jogadas, para sair jogando. São 2 jogadores que fazem totalmente a diferença. E digo mais, são 2 dos poucos craques que a gente tem em atividade no Brasil. São 2 craques, ainda mais, né, dá para chamar de gênios quando a gente compara com o Plata. A capacidade do Plata de não pensar, a pouquíssima inteligência do Plata dentro de campo é assustadora. Já não bastam os cartões surreais, mas tomada de decisão. É uma decisão pior que a outra. Puxa contra-ataque, Arrascaeta sozinho, ele quer driblar. O que falta de inteligência para o Plata, sobra de genialidade para Arrascaeta e Jorginho. Esses caras hoje fazem muita diferença nesse time do Flamengo. E o Flamengo segue líder com uma vitória importantíssima e necessária. Porque há muito tempo que o Flamengo não jogava bem assim, de animar o torcedor. E agora é um Flamengo líder, convencendo o seu torcedor a poucos dias da final da Libertadores. É um sábado muito flamenguista, por várias razões. Uma, o Flamengo voltou a jogar melhor que o Palmeiras. Isso não vinha acontecendo desde as quartas de finais da Libertadores. O Palmeiras jogava melhor que o Flamengo. O Flamengo tinha algumas dificuldades, mesmo conseguindo os resultados, para continuar na disputa. E nesse momento o Flamengo é um time mais inspirado que o time do Palmeiras. Segunda questão, a pontuação. Obviamente, porque agora o Flamengo pode, inclusive, perder um jogo e vencer 2 e ser campeão da Libertadores. Ou seja, ele se aproximou do Campeonato Brasileiro, do título, o que obviamente vai botar muita pressão no Palmeiras no jogo do próximo sábado, ainda mais, porque os 2 times entram muito pressionados para a final da Libertadores e a terça-feira pode, como disse Celso Zé, ser decisiva. E para mim, a terceira questão, eu prestei bastante atenção em ambos os jogos, com muita atenção nas arquibancadas. E me chamou a atenção uma coisa, a arquibancada do Maracanã era uma arquibancada antes do gol, tá? Depois do gol, obviamente, fica mais fácil, mais leve, um pouco mais festiva. Enquanto a arquibancada do Allianz parecia mais tensa. E isso indica que o astral flamenguista, nesse momento, é melhor que o do Palmeiras. É óbvio que a temporada deles se resolve principalmente no próximo sábado, com transmissões dos canais ESPN. O brasileiro pesa muito também, mas o momento parece ser flamenguista. 74 pontos tem o Flamengo neste momento, líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vem na sequência com 70, portanto uma vantagem de 4 pontos. Antes dessa decisão na Libertadores, na próxima terça-feira, o Flamengo vai até Minas Gerais enfrentar o Galo e o Palmeiras enfrenta o Grêmio em Porto Alegre. E aí depois as 2 equipes viajam para a decisão da Libertadores no próximo sábado. E aí, né, amigos, com o placar já bem encaminhado no Maracanã, o Felipe Luiz também pôde começar a poupar alguns dos seus jogadores, né? Pensando muito nessa sequência, em ter terça-feira esse jogo, e aí a gente ia ver o que o Felipe Luiz pode pensar para essa partida contra o Galo, se vai fazer um time mais misto, se já pensa também em resolver as coisas antes dessa viagem para o Peru, para a decisão de Libertadores, enfim. Mas é bem verdade que ali já no segundo tempo ele começa aos poucos mexer. Fala, Birner. Eu acho que ele tem algumas dúvidas, porque no jogo contra o Fluminense, o Luiz Araújo e o Samuel Lino, que são bons jogadores, não foram bem nos lados do campo. E hoje ele mudou os lados do campo, né? Ele, como você falou, você falou em poupar, eu fiquei pensando se ele estava poupando o Luiz Araújo e o Samuel Lino, já que ele não tem o Plata, né? E não tem o Pedro, ou seja, ele deve ir com o Bruno Henrique de centroavante na próxima semana. Se eles não estavam dosando, se essa troca foi simplesmente porque eles não jogaram tão bem semana passada e ele achou que era melhor dar oportunidade para outros jogadores. Hoje, o Carrascal, para mim, não fez um grande jogo. Mas quem vem crescendo é o Cebolinha. E eu não acho que o Cebolinha vá começar a partida do próximo sábado. Mas eu acho que ele se tornou uma boa alternativa em algum momento do jogo,
principalmente, repito, depois da perda do Plata, que era o cara que podia fazer o lado do campo, e do Pedro, que seria o centroavante. No caso de não ser, era o Plata que fazia muito essa pressão lá na frente como um falso centroavante. Então, quando você fala em poupar, sim. Agora, eu não sei quem ele poupou. Eu não sei se semana que vem ele vai com o Carrascal pelo lado, se ele vai com o Luiz Araújo e o Samuel Lino, que é o que eu imaginava com o Bruno Henrique adiantado. Eu não sei se ele, de repente, surpreende e coloca um jogador mais marcador. Se é poupar ou se é testar, já pensando no que ele vai ter em mãos, então, né, Birner? Minha impressão é que ele fez ambos. E depois de hoje, ele tem algumas boas notícias, mas eu não acho que essas últimas semanas permitem que o técnico conclua com convicção, ele deve ter as ideias, mas de maneira convicta, com quem jogar. Mas ele tem gente sobrando, né? Tem isso. Esse problema que ele tem. O próprio Bruno Henrique hoje, se não foi poupado, foi pelo menos dosado. E também entrou muito bem. Acho Esse foi poupado, concordo. Dosado, poupado, concordo. Esse daí foi dosado. Cebolinha pede passagem, a partir do último jogo que ele mudou, a partida do Flamengo. A volta do Arrascaeta hoje, muito bem-vinda, né? Muito. Ele é tudo o que faltou no Fla-Flu. E tem gente jogando, o Birner falou do momento do Flamengo, tem gente jogando em altíssimo nível, né? Jorginho e Arrascaeta hoje foi uma coisa fantástica, a participação, o envolvimento. Eu não sei se escalaria eles na terça-feira. Eu Pensando na fatalmente decisão. não escalaria. Eu acho que é até um luxo ao qual o Felipe Luiz pode se dar. Ele conquistou E isso o com esses Abel 4 não. pontos. O Abel não pode se dar esse luxo nesse momento. Né? O Birner falou do ambiente tenso, é verdade. Hoje no Allianz foram 90 minutos de ambiente tenso, mais os descontos. Com apoio da torcida, mais Sim, tenso. Não era crítico, mas era tenso, era preocupado. O Palmeiras estava preocupado o jogo inteiro. Inclusive, depois que o Flamengo abre a contagem e garante a vitória contra o Bragantino, quem esteve mais perto de fazer o gol naquela faixa do jogo foi o Fluminense, com o Canóbio chutando na trave, incomodando a defesa do Palmeiras. O Palmeiras foi mais para a bafa no fim. O Abel fez o que podia fazer, mexeu nos jogadores que podia. E agora tem essa situação dos dois jogando fora e para o grande embate de sábado. O Flamengo, a gente já falou, vai ao Belo Horizonte pegar o Galo. Será que vai pegar esse Galo ainda ressacado desse título perdido do fim de semana? Pode ser um lado também que pese para o lado do Flamengo? Bom, o Galo precisa agora pensar no brasileiro mesmo, né? É a última pequena chance que ele tem, via Campeonato Brasileiro. O ano está acabando e não começou para o Atlético. Poderia ter começado hoje com o título, mas não começou. Já não teremos G9 na Libertadores, era uma possibilidade. Hoje essa possibilidade acabou. Então o Atlético não é propriamente aquele adversário que não aspira a mais nada. Ao contrário, ele deve inclusive uma satisfação à sua torcida e não é só pela derrota de hoje, né? Derrota, não título de hoje. É por tudo que não apresentou no ano. Na temporada. E não vamos esquecer da grande rivalidade existente entre Flamengo e Atlético Mineiro, que é a maior rivalidade interestadual do país. A gente tem Palmeiras e Flamengo hoje com uma rivalidade técnica, mas Flamengo e Atlético, fora o Cruzeiro, eu acho que o Flamengo e Palmeiras superou isso. Nesse momento. Mas a rivalidade histórica volta e meia. Pergunta para um atleticano qual é o adversário maior dele, fora o Cruzeiro. Fatalmente é o Flamengo. Mas o flamenguista não vai dizer a mesma coisa do Atlético. Não. Claro que não. Flamengo Mas vai dizer do Palmeiras. Flamengo tem Vasco, Flamengo tem Fluminense, Flamengo tem nesse momento o Palmeiras. Mas tudo isso faz com que o Atlético endureça essa partida para o Flamengo. Sem dúvida. Vai ser pegado. O pessoal me canta aqui que Cícero Melo já está a postos lá no Maracanã para participar com a gente, também trazendo mais detalhes desta vitória do Flamengo. Fala, seu Cícero, seja muito bem-vindo, meu amigo. Um beijo para você, boa noite. Boa noite para você, dona Glaucia. Deixa eu só olhar para o lado aqui para ver se tem algum jogador. Boa noite para você, um beijo, um abraço no Celso Zelt, no Vitor Birner e no Fã de Esportes, especialmente torcedor rubro-negro. Nós já estamos aqui na Zona Mista, o jogo acabou agora há pouco aqui no Maracanã. Um passeio do Flamengo em cima do Red Bull Bragantino por 3-0. Tivemos aqui um público de 68.408 torcedores presentes. Torcida do Flamengo lotando o Maracanã, impulsionando o time para essa vitória importante. No primeiro tempo, o Flamengo já foi bem melhor, mas aí encontrou pela frente um paredão. O goleiro Cleiton fez várias defesas muito difíceis, principalmente numa cabeçada do lateral Varela, e evitou o gol do Flamengo. Por segundo tempo, aí o Flamengo
conseguiu impor mais ainda o seu jogo, até o momento que abriu o placar, e foi logo aos 4 minutos, um gol do Arrascaeta com toda a categoria dele, recebendo do Jorginho, tirando do goleiro e fazendo seu 18º gol no Campeonato Brasileiro. Ele é o vice-artilheiro. Depois tivemos um pênalti aos 15 minutos, cruzamento do Everton Cebolinha, a bola bateu na mão do Hurtado. Aí a bola foi para a marca da Cal e o Jorginho, com a categoria de sempre, dando aquele seu pulinho, sem nenhuma chance para o Cleiton, colocou, tirando o goleiro da foto, para fazer 2-0, o terceiro gol dele no campeonato. E finalmente, aos 26 minutos, o Bruno Henrique deu números definitivos ao placar, num chute forte, cruzado, da direita, o 7º gol do Bruno Henrique no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, como vocês já mostraram aí, colocou 4 pontos de vantagem em cima do vice-líder, o Palmeiras, seu grande adversário também, na final da Libertadores da América. Fluminense tirou 3 pontos do Flamengo, mas hoje ajudou o rubro-negro, conseguindo esse empate importante. Para o Fluminense foi um bom resultado e para o Flamengo melhor ainda, porque deixa o Flamengo aí praticamente com a mão na taça, né? O Flamengo, como o Celso Zelt já falou, pode ser campeão com 2 rodadas de antecipação na próxima terça-feira. Se vencer o Atlético lá na Arena MRV em Belo Horizonte e o Palmeiras perder para o Grêmio em Porto Alegre, o Flamengo vai colocar 7 pontos de vantagem em cima do Palmeiras, faltando apenas 2 rodadas, e aí o Flamengo já vai ser campeão com essas 2 rodadas de antecedência e até antes da final da Libertadores da América. Agora, se não for campeão contra a equipe do Atlético Mineiro, terá 2 rodadas, um jogo contra o Ceará para ser campeão dentro de casa, e depois na última rodada, jogo contra o Mirassol, muito difícil, mas ali o Flamengo já poderá até ter sido campeão por antecipação, se continuar nessa toada, essa diferença entre Flamengo e Palmeiras. O Flamengo então joga terça-feira, 21h30, enquanto que o Red Bull Bragantino, que não fez uma boa partida, no primeiro tempo até se defendeu muito bem, mas não pôde suportar a pressão do Flamengo, a melhor qualidade, melhor categoria, enfim, o ritmo acelerado do Flamengo, principalmente no segundo tempo. O Bragantino volta a jogar agora em casa. O jogo vai ser quarta-feira às 7h contra a equipe do Fortaleza, o Red Bull Bragantino, que está tentando ainda uma vaga, pelo menos, na pré-Libertadores da América. Tem 3 rodadas aí para tentar conseguir o seu objetivo. O Bragantino vinha de 3 vitórias consecutivas contra Corinthians, contra o São Paulo e no último jogo em casa contra o Atlético Mineiro. Estamos por aqui então